bem-vindos. Meu nome é Luiz Manuel, eu sou professor aqui do programa de mestrado da Unipar, já há uma década completando nesse ano. Então é uma satisfação muito grande aqui. Vim tecer algumas considerações com vocês a respeito de um dos maiores problemas que nós temos no sistema judiciário brasileiro, que é justamente aquela noção de acesso à justiça, ou seja, que a população deve buscar seus direitos, para uma justiça que não consegue atuar de uma maneira efetiva, ou efetiva que a gente coloca no sentido de tempo, e nem de uma maneira uniforme. Então hoje nós fomos analisar os dois principais problemas que nós temos em termos de justiça no Brasil, a justiça lenta e a justiça imprevisível. Então, para vocês terem uma ideia, a Constituição de 88, ela inaugurou uma nova, e a gente fala em 88, né, está tão longe e ao mesmo tempo tão próximo do ponto de vista histórico, porque a Constituição de 88, ela inaugurou uma nova fase, que é essa fase que a gente chama de acesso à justiça. Por quê? Porque nós tínhamos um sistema que criava uma série de problemas para que você conseguisse batalhar, brigar, lutar por seus direitos. Então nós tivemos uma Constituição de 88 que chamou para vir na defesa dos seus direitos. E ao mesmo tempo que ela fez um convite, venha defender seus direitos, ela não tinha estrutura, o sistema judiciário brasileiro não tinha estrutura para conseguir atender toda essa demanda. Eu brinco com os alunos de mestrado, do doutorado, da graduação, que é como aquela pessoa que convida a outra para ir na casa, insiste no convite e quando o convidado aparece, pergunta: o que você veio fazer aqui? Foi o que a Constituição fez. Ela chamou a população para vir lutar por seus direitos sem ter essa estrutura, o nosso sistema sem ter essa estrutura. E aí nós temos hoje um problema seríssimo, né? Que nós deveríamos ter uma justiça pacificadora. Então, o que é a justiça pacificadora? É uma justiça que resolve o problema, uma justiça que sinaliza uma diretriz, uma justiça que demonstre como você deve agir. Eu acho que o principal papel da justiça brasileira deveria ser uma justiça que indica uma pauta de conduta. Eu sei que se eu fizer daquele jeito, se eu fizer daquela forma, aquilo será considerado válido, aquilo será considerado lícito, será considerado algo correto. E nós não temos isso. Então nós temos um problema seríssimo hoje que nós chamamos também de loteria judiciária. Para que vocês consigam entender o que é isso, é exatamente o que vocês estão pensando, uma loteria. Então, como um cliente chega e me pergunta qual vai ser o resultado de uma determinada demanda, a minha resposta é: não sei. E aí o cliente fica surpreso e pergunta: mas você não sabe como os tribunais estão decidindo? Então, o problema é que os tribunais sinalizam de todos os lados. Então, se você tem, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem mais de 300 desembargadores, às vezes cada um com a sua posição. Então, nós temos 300 possibilidades. Cada Câmara pode decidir de uma maneira. Então, eu costumo colocar que qualquer processo judicial, o primeiro grande ingrediente dele é a sorte. Qual sorte? Que sorte? Para que juiz que vai julgar? Esse é o principal, o início do principal de qualquer processo, a sorte. A sorte indica qual vai ser o resultado. Se cair para a primeira vara, você ganha. Se cair para a segunda vara, você perde. Se cair para a quarta Câmara de Direito Público, você ganha. Se cair para a quinta Câmara de Direito Público, você perde. É claro que isso é um problema que nós estamos enfrentando, é claro que isso é um problema que nós temos que encontrar soluções, e estamos pensando nessa solução, nessas diversas soluções, mas isso cria um descrédito para o jurisdicionado. O que é o jurisdicionado? O usuário. Quem usa o serviço? Eu não posso ter um serviço judiciário em que eu não tenho condições de prever qual que vai ser o resultado. Vê o Supremo. O Supremo é um exemplo. Há pouco tempo atrás pode prender após decisão de segunda instância. Agora ele mudou de posição. O que justificou essa mudança de posição? Nada. Alguns ministros resolveram mudar de ideia. Como se isso fosse possível, como se isso fosse desejável, como se isso fosse adequado. Então, toda vez que há na Europa, nos Estados Unidos, para ter uma mudança na jurisprudência, tem que ocorrer algo grave, ou tem que ter uma alteração da estrutura da sociedade, ou tem que ter uma nova legislação. São as duas bases, as duas grandes justificativas para que você possa fazer qualquer alteração em uma estrutura de julgamento, numa pauta de conduta. Nós chamamos isso de pauta de conduta. O judiciário tem que me dar uma pauta de conduta. E aí que se fala, né, decisões igualitárias. O que é decisão igualitária? É muito simples. Se o meu vizinho ganha, eu tenho que ganhar. Se o meu vizinho perde, eu vou perder. Isso é a pauta de conduta.
Então, eu não posso ajuizar uma demanda querendo encontrar um juiz que decida da forma que eu desejo. Eu tenho que ter um judiciário que sinalize essas pautas de conduta. E é uma questão muito interessante, que eu não canso de citar, que teve um juiz da Suprema Corte Americana, que já falecido, um advogado foi debater com ele e disse o seguinte: olha, ministro, eu estou entrando com um pedido de revisão de jurisprudência. E aí o ministro olhou, perguntou, mas qual jurisprudência que você está propondo a mudança? Ah, eu estou propondo uma determinada mudança na jurisprudência X. E aí o ministro disse, não vou nem ler. Essa jurisprudência tem apenas 18 anos. Não há sentido algum o tribunal se debruçar para modificar uma jurisprudência tão recente. Então aqui nós queremos estabilidade, então não há sentido nenhum em você postular que nós alteremos uma posição que só vigora há 18 anos. Para que vocês possam entender a grande diferença que há no direito brasileiro. No direito brasileiro, nós sempre falamos o seguinte: essa posição do Supremo está mantida até um próximo julgamento, até a próxima aposentadoria de algum ministro. E aí você tem um outro problema, né, que a população tem acompanhado, vocês têm acompanhado muito, que é o Supremo, que vocês veem o seguinte: tudo é muito por 6-5. Isso significa que qualquer aposentadoria da turma vencedora, qualquer ministro que se aposente, que esteja na turma vencedora, é motivo para alterar a jurisprudência. Então, o recado que nós queremos dar para vocês hoje é isso. Nós queremos uma justiça que trate a população de uma maneira igualitária. Mas igualdade não é igualdade na lei. Igualdade na lei todos têm. A lei é igual para todo mundo. Ou deveria ser, pelo menos. Então, onde nós devemos buscar essa igualdade? É a igualdade na aplicação da lei. Então, isso é a verdadeira igualdade jurídica. Eu tenho uma determinada norma e quando essa norma é aplicada, ela é aplicada para o rico e para o pobre, ela é aplicada para quem tem propriedade, para quem não tem propriedade, para quem tem estudo, para quem não tem estudo. Então, isso é a real justiça. É uma justiça que aplica a lei de forma igualitária. Então, nós temos que lutar com todas as nossas forças, com todas as nossas energias contra a loteria judiciária. Uma coisa tão séria quanto é o direito das pessoas, o direito de acessar a justiça, não pode ficar dependendo da sorte. Não pode ficar dependendo de quem vai decidir o processo. Então, nós temos numa justiça do século XXI, cujo paradigma maior, cujo maior objetivo deve ser, sem dúvida nenhuma, tratar todos iguais. Muito obrigado.